a frase que me marcou muito e fazia todo sentido é a seguinte frase: quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso é inevitável. Gente, isso aí fez muito sentido na minha vida. E o mais legal é o espectador, na hora que vê aquela imagem, ter aquele sentimento. Esse eu acho que é o grande desafio da comunicação na fotografia. A criança nasceu até 7 dias. Então, em 7 dias, não pode ter imprevistos a ponto de você ter que remarcar, porque depois já perde esse conceito newborn. Gestante, muito mês complicado, a mês. Isso é Kleber. É um Exato. mundo novo para nós aqui. Pois é. Olá, chegou mais um Café com Manteiga, quinta-feira, calor pegando, né? Nós estamos aí, graças a Deus, né? Para mais um episódio. Nosso episódio de hoje, nós vamos falar de um segmento que todo mundo tem um bocadinho, né? De fotógrafo, nós vamos falar de fotografia, só que nós vamos falar de uma forma bem profissional. Quem nunca fez uma fotografia? Hoje mudou, né, meu companheiro? Hoje chama selfie, né? Selfie é quando você... Hoje não tem autógrafo, né? Chama-se selfie. Mas fotografia é um olhar artístico sobre a vida, sobre as coisas, Mas a sobre a natureza. fotografia não é uma coisa só? Mais ou menos. Vamos deixar para o Kleber explicar para gente. Deixa por aqui. Nós estamos recebendo aqui Kleber Belisário. Ele é um profissional nesse segmento. Ele vai contar para a gente o que é realmente fotografia. Porque todo mundo se mete a bater uma fotografia qualquer, né, Zé? É verdade, a gente é metido, é fotógrafo, mas a gente não entende nada. Até eu. Gostou da minha volta ou você acha que estava bom lá onde eu estava mesmo? Marquinhos, agora eu estou na zona de conforto aqui. Zona de conforto. Eu estou na zona de conforto agora. Mandou bem. Gente, o Kleber Belisário, eu conheci um camarada, conversei com ele algumas vezes, chamava Mário Belisário. Esse cara era um grande comunicador da rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? E nunca mais ia falar do Mário. Você o conheceu? Eu conheci o Mário Belisário através do Antônio Carlos Nakarato. Antônio Carlos. Antônio Carlos também era da rádio Tupi. É da rádio. Não, mas não aquele Antônio Carlos, que passou pela Globo também. Sim, passou pela Globo. Está virando para a rádio. Esse Antônio Carlos que eu estou falando, é o Antônio Carlos Nakarato, que dirigiu a rádio digital que posso. E ele trabalhou, era um locutor noticiarista da TV, da rádio Jovem Pan. Tá. Pronto? Tá explicado? Vamos em frente. Vida que segue. É só para te contar que eu conheci um Belisário. Não pode ser o Belisário de Andrada, ser o mesmo Belisário, né? Bem, gente, o Kleber veio aqui para bater um papo. Muito obrigado, viu, Kleber, por tirar esse tempinho e esse dia, né? Pra gente acertar, de você vir aqui contar pra gente essa história. Eu quero agradecer demais a oportunidade. É muito gostoso falar do nosso trabalho. E saber, eu até perguntei para você o dia que você entrou em contato comigo. Nossa, Marcos, eu acompanho o podcast. Vai tanta gente interessante aí. Será que o meu trabalho vai agregar para vocês? E, poxa, então é uma honra para mim estar aqui falando um pouquinho. Mas o trabalho, ele é muito interessante para todo mundo. Porque é como eu disse, né, todo mundo já fez uma fotografia, né? Todo mundo gosta. Quem não tem uma fotografia guardada, né? A fotografia, ela para mim é contar histórias. E eu hoje, né, eu me encontrei na fotografia justamente fazendo isso. É apaixonante. Eu sou apaixonado por esse universo. E a fotografia te remete, né, Deus? Você pega uma foto, você volta lá, tem muita história. Todo mundo tem uma história com a foto. Antigamente a gente chamava de retrato, né, Marquinhos? E até hoje, se você pegar uma fotografia... Nossa, sim, Marquinhos. E se você pegar uma fotografia e colocar num porta-retrato, o que ela vira? Um retrato, um retrato, né? Um retrato. Verdade. Não é verdade? Mas esses termos mudam, mas acaba sendo a mesma coisa. Existe só uma diferença, né, Kleber? É que antigamente a gente guardava as fotos. Hoje você arquiva e depois acaba não olhando mais, a não ser que você trabalhe com essa fotografia profissionalmente. Mas basicamente quando você vai pra praia, você tira 200 fotos. Eu sou da época que você tirava 12 fotos só. Era filme de 36. 12 fotografias 12 só. Fotos, 36 era uma enormidade. E você pegou a época também que você fazia as 12 fotos, você não via essas fotos, você só ia ver depois. Você só ia ver a revelação. Se ficou boa ou se ficou ruim, exatamente. Deixa só
só eu contar quem é o Kleber Bellinari e o que é que ele fazia antes do segmento de fotografia, antes de ser esse profissional. Ele é formado em Química Industrial, ele é formado também em Ciência da Computação pela PUC. PUC Minas, campus, Aqui de Poços, campus exatamente. Poços, né? E ele saiu da faculdade cheio de gás, né? Um monte de teoria, sem nenhuma experiência. E aí, como é que foi isso tudo? Você foi trabalhar como químico? Exatamente. Né? Eu tô aqui em Poços de Caldas há 26 anos. Eu sou natural de Andradas. E eu vim aqui final de 99 para trabalhar na Rodster. Eu tinha acabado de me formar, né, como químico industrial e vim para cá para trabalhar. Depois de 2 anos na empresa, era em 2000, 2002 e essa coisa da informática estava muito em alta. Era a profissão do futuro. Eu gostava de exatas, aqui na PUC tinha engenharia civil, mas não me encontrei e tinha a faculdade que, se eu não me engano, estava na 2ª ou 3ª turma de ciência da computação. Vou fazer ciência da computação. Era o professor João Benedito? Até hoje lá, inclusive. Que teve com a gente aqui. Sim. O João, eu adorava imitar ele. Ele escreve no quadro em letra Times Roman. É incrível. Gente, uma passagem maravilhosa do João. Depois você continua a sua história. Eu volto, mas essa passagem do João é maravilhosa. 2ª aula do 1º período de computação. E ele escreve aquele quadro, ele preenche o quadro inteirinho daquela forma lá. E ninguém, praticamente todo mundo olhando, todo em silêncio, a sala em silêncio, ninguém estava entendendo nada. E ele olhou para a sala, colocou o giz do lado e falou assim, ó: bem, pessoal, computação é isso. Essa voz. Se quiser parar, a hora é essa. Essa foi a minha experiência. Animador, cara. Exatamente, é isso aí mesmo. E é para dar um choque de realidade nos alunos ali. Mas enfim, entrei na universidade, na ciência da computação. Mas para aí, só uma coisa, alguém saiu não? Ou ficaram quando ele falou dessa? Só para você ter uma ideia, tá? A turma, e é normal isso, eu não sei como que tá hoje. A turma começa com 60 alunos e forma nos 4 anos 2. Rapaz. O resto vai ficando pelo caminho, DP, fazendo outras matérias. Eu sou um desses que É igual a tropa de elite, pede pra sair, pede pra sair. Normal. A turma que entra forma 4. Quando 6, assim, é sucesso. Isso é o normal. Ele quer puxar. Mas enfim, entrei na universidade, trabalhando aí na Rodia, me formei, atuei durante 2 anos trabalhando na mesma empresa e eu fiquei até 2018 na empresa, na Rodia. Depois ela fechou, foi vendida para outras empresas e tal, e aí eu saí. Eu já estava na fotografia há mais ou menos uns 3, 4 anos. E a fotografia ela apareceu na minha vida por uma questão de um trabalho que eu comecei a fazer na faculdade de web design. Sim. E eu precisava de imagens. E aí veio essa ideia na minha cabeça: poxa, eu mesmo poderia gerar minhas imagens. Quer dizer, você não quis usar o recurso das imagens de arquivo, não? É interessante porque lá a gente está falando 2006, 2007, não é que nem hoje, que você tem os bancos de imagem e tal, não era tão popularizado dessa forma. E veio isso na minha cabeça: eu poderia fazer minhas imagens para trabalhar isso no web design. Eu procurei um curso na época, na PUC mesmo, mas por questão de investimento, não vai rolar. E toquei. Caríssimo. Era acho que 6 meses, 8 meses de curso, mas naquela época eu estava ainda finalizando a faculdade, então não dava para eu conciliar as duas coisas. E continuei. Depois, em 2012, para começo de 2013, tinha um fotógrafo do Sul que estava aqui na cidade com uma proposta muito interessante. Ele tinha um curso de 1 ano presencial e chamava Minha Nova Vida de Fotógrafo. É muito sugestivo. E um amigo meu, o Kleber, já que eu lembro o nome dele, ele tá aqui em Poços e o cara tá com uma proposta muito legal, formal, o pessoal tá fazendo entrevistas para ver quem entra, né, nesse curso. Fui lá, fiz minha entrevista e a gente conversou bastante, e 2 perguntas dele que me chamou muita atenção e depois veio fazer todo sentido. Primeira delas: você entende de fotografia? Não entendo. E a segunda pergunta: você tem equipamento, alguma coisa, Cleber? Não tem nada. Então você está aprovado. Semana que vem a gente começa o curso de fotografia. O normal era ter isso tudo, né? Não, ele queria formatar do zero. Gente, entendi isso. Mas olha, o quê? Formatar do zero.
Concorda, Cleber? Mas naquele primeiro momento não fez nenhum sentido para mim. É porque eu acho que ele pensou foi o seguinte, né? Quando Não ele... quero pegar ninguém viciado. Pronto. Exatamente, é isso aí mesmo. Não quero pegar ninguém que tenha caminho andado, Mas ninguém pronto, né? O motivo, ele já tinha na cabeça dele o que ele queria no final, que depois ele fez um livro com isso tudo, que era justamente tirar a fotografia de dentro. Gente, a fotografia nasce daqui de dentro. Que nem vocês falaram, poxa, quem nunca fez uma foto? E a fotografia, ela é única mesmo e é muito de cada um. E o que a gente expressa naquele resultado final está muito ligado com a nossa vivência, a nossa cultura. E esse professor, ele queria, no projeto dele, realmente tirar isso das pessoas. Poxa, a fotografia sai daqui de dentro, sai da alma dela e jogar lá para frente. Não é formar, ter um profissional que faz a coisa mecanicamente. Exatamente, né? Exatamente. E isso só veio fazer sentido para mim depois que eu já me profissionalizei aqui na frente, né? Que eu fui entender isso. E aí, beleza, comecei a fazer o curso. Aí, outra curiosidade, eu fiz durante 1 ano o curso sem ter câmera. E depois, lá na frente também... Ficava deixando o saco todo mundo para te emprestar. Isso que ano era, Kleber? A gente está falando de 2012 para 2013. Você usava aquela câmera Nikon, essas coisas? Isso, a gente já estava nessa era digital. Sim. Já estava nessa era digital. É Nikon mesmo? Tem Nikon, tem Canon, as duas mais comerciais, Sony. Vamos dizer assim, Sony, mas as duas mais comerciais é Canon e Nikon. Né? Sempre foi assim. Né? Agora não, tem outras marcas e tal. Fiz meu curso durante 1 ano, sem ter câmera. Acabou o curso, só depois dele ter acabado é que fui comprar minha primeira câmera. E é natural, todo fotógrafo, quando ele compra a primeira câmera, praticamente ele já é fotógrafo, né? E aí foi uma fase muito legal, que ela durou mais ou menos uns 3 anos, onde eu passei por todas as áreas da fotografia. Mas você continuava trabalhando como... Normal, trabalhando lá na... Kleber, explica melhor o que é passar por todas as áreas de fotografia. Olha que interessante. A gente fala de, eu sou fotógrafo. Mas aí você tem nichos de fotografia. Então, por exemplo, tem fotógrafo que só trabalha com infantil. Tem fotógrafos que só trabalham com gestante. Tem fotógrafos que trabalham com batizados. Então, ele escolhe um nicho que, na maioria das vezes, é o que ele gosta mais. Mas até ele descobrir o que ele gosta, é natural a gente fazer um pouco de tudo. Tem um fotógrafo que só faz fotografia aérea. Né? Exatamente. E tem uma série de nichos de fotografia. Se você procurar, fotografia só de arquitetura, fotografia só de automóvel. Inclusive eu vi um podcast do Leandro, da Qualicar, e no começo, na pandemia, no meio da pandemia, eu estava fazendo as fotos dos carros deles. Kombis, Fusca. Um dia a gente foi lá e fotografou toda a parte onde eles montam mesmo, né? Fizemos aquela parte, foi muito bacana. Então, eu fiz uma entrevista com o Leandro, paixão que ele tem por carro antigo. Fiz uma entrevista no Via Estúdio com ele. Ele esteve aqui no podcast e eu fiz uma matéria com ele no Via Estúdio, que eu gravo dentro do carro. Sim. Gravei, ele é apaixonado. E carro é um nicho de fotografia. Total. E é apaixonante também. E no começo, logo no comecinho que eles montaram a empresa, eu fiz aquelas fotos para eles dos carros. Tá no site, tá bem legal. Mas ó, para ver, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Né? E paralelo, trabalhando na empresa. Né? Nesses períodos de 2, 3 anos, eu fazendo de tudo, e aí de tudo assim, sem ganhar também, porque a princípio era uma paixão. Eu comecei a fotografia pela paixão, né? Aprendi a gostar daquilo. E fazendo de tudo, e aos poucos eu fui me encontrando. E algo que eu sempre gostei, eu também não consegui entender direito, mas era foto de pessoas. Foto de pessoas, retrato inclusive. Foto de pessoas sempre me chamou mais atenção. Eu tinha mais prazer de fazer foto de pessoas. E beleza. Que tipo de pessoas? Pessoas normais? Normal. Família. Ou era foto assim de criança, família, essas coisas, fotos pra algo? Sendo pessoas qualquer. Porque, por exemplo, tem fotógrafo que só gosta de paisagem, tem fotógrafo de arquitetura, tem fotógrafo de automóvel. Por exemplo, porque foto de pessoa é muito específico. Tem fotógrafo que gosta de fotografar aquela pessoa que está lá no Vale de Jequitinhonha, sentado no seu banquinho na sombra, na frente da casa ou numa venda. Exato. Que é um tipo de fotografia de pessoas específicas. Lindíssima. Eu estava no momento ainda de estar me encontrando.
Então eu passava por todas as fases. Fazia essa fotografia, fazia foto de família, fazia foto de Você está criança. tentando se encontrar, né? Exatamente. Tem um fotógrafo também que gosta de fotografar, aquele cara que está com uma outra mulher, ele fotografa e nós vamos... Esse aí é Irmã- detetive. Fotógrafo também. E são áreas da fotografia. Olha que interessante. Você é detetive. Não é? Ó, E tem essa. tem, lógico que tem. Mas essa eu não, essa área eu não cheguei. Tem. Essa área eu não cheguei a E ganha conhecer. bem, viu? Cada um no seu cada qual. Né? Mas o interessante é que eu fazendo esse monte de nicho, né, e me encontrando aos poucos, sem perceber, eu também estava me preparando. Me preparando tecnicamente, me preparando para um mercado que eu ainda não sabia que eu ia fazer. É muito comum os fotógrafos que trabalham com casamento, né, os que já estão ali estabilizados, né, já tem anos de história, e ter os freelas, a gente chama de freelancer, né? Que são outros fotógrafos que vão lá para ajudar eles a fazerem casamentos. E um ou outro trabalho meu, eu fazia isso para outros fotógrafos aqui da cidade. É que na verdade você ainda não era fotógrafo. Exatamente. Você fazia fotografia. Exatamente. Eu estava buscando, me encontrando. Mas e foi incrível essa fase também, porque isso me preparou demais. Tem uma frase que me marcou muito. Como eu tinha esse outro trabalho na Ródia, né? Eu não me dedicava 100% à fotografia. E aquilo também, sem eu perceber, não me fazia me destacar no meio de outros profissionais. Porque você não focava, né? Porque eu não focava. E também fez total sentido isso quando eu resolvi tomar minha decisão. E nesse meio tempo dos 3 anos, chegou lá em 2018, 2017 para 2018, a empresa ela fechou. E eu não tive nenhuma dúvida e falei assim, eu vou seguir na fotografia. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Olha que interessante. Que a frase que me marcou muito e fazia todo sentido é a seguinte frase: quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso é inevitável. Gente, isso aí fez muito sentido na minha vida. E isso aconteceu. Porque enquanto eu estava ali naquela coisa de pular galho em galho, fazendo de tudo, e não me dedicava para nada, eu também não me destacava. A partir do momento, não, eu vou seguir, e eu vou seguir na fotografia e vai dar certo, e deu super certo. E nesse momento, lá em 2018, eu estava migrando já para o casamento, que foi quando eu comecei, e que foi quando eu realmente me encontrei. E aí você perguntou, né, mas que fotos de pessoas? Casamento é um universo apaixonante. E por que eu falei que nesses 3 anos eu fiquei migrando para esse monte de nicho e fui me preparando? Porque no casamento a gente tem todos os nichos da fotografia. Tem fotografia feminina, tem fotografia de família, tem fotografia de moda, tem fotografia de crianças. Então, aquela Pais, preparação... mães, avós. Exato. E o principal, história, né? Registro. Eu tenho histórias assim muito legais. De lugares também, que você deve pegar igrejas maravilhosas, templos maravilhosos, locais de festa. Exato. Olha que interessante. Primeiro, né? O Murilo de Tarso, o nome desse professor, meu primeiro curso de fotografia. Durante o curso, ele falava assim, olha pessoal, a fotografia pode levar vocês para lugares inimagináveis. E também faz todo sentido. Toda semana eu estou num lugar diferente, conhecendo pessoas diferentes, tenho oportunidade de estar em locais que eu não imaginei que eu ia estar ainda trabalhando, fazendo aquilo que realmente eu me sinto satisfeito, me sinto bem de fazer e ainda recebendo por isso. Outra coisa que é muito legal, no mundo corporativo, onde eu tive toda a minha formação, você sempre tem um superior. E aí você faz o seu trabalho, e se você fizer muito bem feito, opa, parabéns, continue assim, e de repente um dia se tiver uma oportunidade, você vai ser promovido. É o máximo. Nesse universo, a gente vê a gratidão nos olhos das pessoas. Como que o meu trabalho pode tocar as pessoas, de uma forma muito especial, inclusive. Ô Kleber, então quer dizer que quando você saiu da Ródia, você nem se preocupou em procurar outra ocupação na mesma área, não? Eu fiz algumas entrevistas, algumas até deu certo, mas em todas elas eu falava a mesma coisa, só que final de semana, porque eu vim do mundo da indústria e trabalhar o final de semana é muito comum, ela não para. E aí, lógico, né, eu fui buscar
fazia as entrevistas naquela área e eu sempre tive esse questionamento. Tá, mas a indústria, né, ela trabalha aqui durante o final de semana, e aí, no final de semana eu não posso, porque eu faço fotografia. E aí todas elas não deu certo. Lógico que não dá Mas certo. foi muito Não ia bom. dar certo. E foi muito bom ter respondido dessa forma, porque eu Você simplesmente... foi honesto também, né? Exatamente. Mas porque tem um medo. Todo começo, ele tem um medo. Eu estava saindo de um mundo que estava muito tranquilo, né? Zona de conforto. Eu tinha zona de conforto, eu tinha o meu trabalho, tá? E eu saí para o mundo para criar o meu negócio. Mas ainda assim deu muito certo, eu acreditei naquilo que eu me propus fazer. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Ô Kleber, você acredita que fotografia é um hobby remunerado? Hoje eu acredito que é um hobby remunerado. Mas e tem uma coisa que eu vou além, entendeu? Hoje é um trabalho, eu recebo por isso, mas a paixão, ela tem que estar um pouco acima. Então toda vez que você vai tirar fotografia, você como se fosse a primeira, isso. O frio da barriga é o mesmo. Mas dá isso também. Total. É porque na comunicação dá, né? Não, Porque na verdade, o Marquinhos, você falou uma coisa interessante, porque dá isso para ele também, porque é o seguinte, quem está sendo fotografado está com frio na barriga. Ponto. Mas quem também tem a obrigação e a responsabilidade de fazer aquela fotografia dar certo Exato. é o profissional. Essa palavra responsabilidade, no meu nicho, ela tem um poder, um peso muito grande. Eu falo para todo Casamento não tem outra chance, não. Exatamente, é isso aí. Exatamente. A noiva deve ficar, né? Não, Não dá para fazer de novo. E a expectativa. Olha para vocês verem, é comum o casal, ele começar a fazer os fechamentos dos profissionais para o casamento entre 1 ano e meio a 2 anos. Antes do casamento. Então, primeiro, olha o tempo, olha a preocupação dela de escolher a dedo os melhores profissionais na cabeça dela, tá? Bom, um outro detalhe. A noiva, ela vive num mundo paralelo. Se ela colocar na cabeça que ela quer aquele profissional, não tem o que tira dela. Então, a expectativa dela em cima do resultado é muito grande. E aonde que ela busca essa informação? Através das amigas dela? Hoje, redes sociais, mas a indicação, o peso de outra noiva, então, que teve a experiência com aquele profissional, se ela já gostar do trabalho, fechou. A indicação de outra noiva, fecha. Tá? Mas as redes sociais hoje têm um poder muito grande. A gente vai chegar lá no finalzinho, eu vou falar sobre isso. Me ajudou demais. E aí eu dou workshops para outros profissionais. Sim, mas antes disso você fez um curso de web design. Fiz, isso já ficou para trás, ficou lá atrás. Aí, a partir do momento que eu entrei na fotografia, ele já deixou de existir. Mas ele não é uma ferramenta hoje em dia para você? Não, naquela época eu construía isso, né? Você imagina que eram sites para pequenas empresas. Ah, sim. É isso. Aí eu pensei, mas tem um outro curso que você fez, eu não sei exatamente. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão da qualidade, da qualidade de processos. Tá. E tudo isso pode parecer assim, poxa... Ô Cleber, só um minutinho, a gente vai pegar a tua vida, vai lá atrás, vai aqui na frente, Perfeito. porque a gente quer entender como é que é o processo. Claro, perfeito. Você saiu de uma área Exato. diferente de química e veio parar aqui na fotografia. Exatamente. E fazendo disso a sua profissão Exatamente. hoje. É que ele veio fazendo atalhos e fazendo cursos. Exatamente. E vai daqui, vai dali. Exatamente. Até ficar... Mas os ensinamentos, tanto da faculdade quanto da indústria, me ajudam até hoje. Por exemplo, gestão de qualidade de processo. É interessante que as pessoas pensam, mas fotógrafo, então beleza, trabalha só final de semana, ainda mais quem faz casamento, é só final de semana, o resto da semana ele tá tranquilo. Por trás daquele final de semana, de chegar lá e clicar, tem muito trabalho. Que entra a parte de gestão, tudo aquilo que eu trouxe da indústria, a questão da qualidade, então tudo aí eu utilizo até hoje. E essa parte da web design, a partir do momento que eu me profissionalizei, aí já... Eu não aplico mais essa parte. Foi para criação do site, etc. É isso eu não faço mais. E eu dou workshops para outros profissionais e eu falo para eles o seguinte: a fotografia de casamento, ela é fácil. O que deixa ela perigosa é justamente a responsabilidade, por conta da expectativa. É uma expectativa muito grande. Exatamente. Ô Kleber, agora me fala uma coisa. Você tira, por exemplo, você faz a fotografia de um casamento, você tira foto lá de todo mundo, da noiva, do noivo, da cerimônia, do padre, etc. Você tem duas formas de entrega, né? Que é a forma digital e a forma
física. Exatamente. Como é que é a forma física? Você revela a foto? Como é que é isso? A forma física... Você imprime, né? Exatamente, são álbuns de casamento. E no começo da nossa conversa, que a gente estava falando sobre isso, né? Poxa, antes a gente imprimia as fotos, hoje não. Isso é interessante também, porque hoje todo mundo tem uma tela de Full HD na mão. Mas se você pegar um álbum de casamento, na tecnologia que a gente tem hoje impresso, você é totalmente diferente. É em digital mesmo, né? É fantástico. A gente acha... Detalhes minúsculos. Incrível. Né? Não, você Retoque, sim. Não, olha que interessante. Isso é legal também. Para fotografia de casamento, quanto menos você mexer na foto, melhor. É mesmo. Exato. Manipular digitalmente. Tá. Tratar a pele e tal. A não ser que... Aí é o Photoshop. Né? Exatamente. A não ser que no dia do casamento a noiva ficou muito nervosa e de repente saiu uma espinha nela. Ok, que lá não é dela. Do resto, a fotografia precisa ser atemporal. E se o noivo estiver suando? Ah, mas isso aí vai acontecer de qualquer jeito. Não tem remédio. Isso aí vai acontecer de qualquer jeito. O noivo suar é muito comum, na verdade. Ele fica muito nervoso, né? Porque aí fica brilhando, Exatamente. fica refletindo, Exatamente. né? Nessas andanças tuas de fotos, principalmente, que é o teu segmento, é o casamento, né? Sim. Você já passou alguma saia justa? Você teve quem nunca, você né, tem alguma gente? história, por exemplo, uma história engraçada? Casamento sempre acontece uma história engraçada. Mas assim, Sempre tem nada que comprometeu o resultado final. Mas assim, é muito comum. Por exemplo, você vai dar um passo para trás, enrosca no tapete e cai. Olha pra ver. Olha que interessante. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu? Não caí, mas eu na hora da entrada da noiva, tenho até vergonha de falar, eu derrubei um vaso. Gente, dessa altura, a noiva chegando, eu encostei no vaso, o vaso caiu. E aí é aquilo, eu tive que fazer de conta que nada estava acontecendo, mas assim, naquele momento, chamou a atenção de todo mundo, foi na frente da noiva, mas graças a Deus foi uma única vez. Foi aqui, inclusive, em Poços de Caldas. Eu imaginei assim, essa assessora, que é quem toma conta do casamento, né? Nunca mais vai me chamar. E deu tudo certo. Ela trabalho, né? Mas realmente não pode acontecer. Né? Foi um acidente de trabalho. Foi um acidente terrível. Chegou a quebrar o vaso. Isso, quebrou tudo, caiu tudo no chão. Passei vergonha. Foi um caso só assim, tá? Outros problemas às vezes acontecem, mas isso nunca nem chega para o casal e a gente acaba resolvendo isso. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Às vezes as pessoas veem a gente com 2 câmeras penduradas ali. Boa pergunta. E aí se pergunta, nossa, mas para que backup? Isso? Exatamente, porque, gente, é um equipamento eletrônico. Em algum momento pode falhar. Ou bateria ou a própria Exatamente. A gente cuida para que nada disso aconteça. Mas é igual você falou, Ideu. Num casamento, por exemplo, não tem como você voltar atrás. Aqueles momentos, eles acontecem muito únicos. Rápidos, não voltam mais, cara, a gente não pode perder. É por isso que eu tenho um time que trabalha comigo, cada um tem a sua função, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito pra gente não perder nada do que tá acontecendo. Aliás, como é que funciona essa sincronia de fotos? Isso é muito legal também. Basicamente é treinamento. Então, a gente costuma falar, né? Fotógrafo 1, 2 e 3. Às vezes, no evento, eu sou fotógrafo 1, tenho o 2 e o 3. Quando eu saio, vou fazer outra coisa. Quando eu vou criar, por exemplo, no casamento, o fotógrafo 2 assume uma posição. Então, isso é muito treinamento. Normalmente, quando você vai fazer um casamento, você vai com quantos profissionais? O meu time é de 3 fixo. E se precisar, isso vai de acordo com o tamanho do casamento, vai de acordo com as exigências do casal, a gente leva outros profissionais. Aí é freela. Aí são freela, mas assim, tem que ser fotógrafo de casamento. O fotógrafo de casamento ele tem que ter o time do casamento. Ô Kleber, então você está dizendo pra gente aqui, pra mim, pro Marquinhos, pra todo mundo que está assistindo o podcast Café com Manteiga, que você é especialista em fotografia de casamento. De casamento. Você se especializou em casamento. Me especializei em casamento. Você não faz outro tipo de fotografia de natureza? Natureza nunca fiz, na verdade. E outros nichos me procuram muito. Família, batizado, ensaio feminino. E eu falo que eu faço, mas... Acompanhamento de crescimento de criança. Isso eu não consigo fazer de forma... Você não consegue fazer? Não consigo fazer porque... Mas não é a mesma coisa? Não é. Explica pra gente, cara. Pelo amor de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Quem faz, por exemplo, acompanhamento de gestante e depois que nasce, os dias e as datas, elas não podem ser mudadas. Porque, por exemplo, newborn, a criança nasceu até 7 dias.
Então, em 7 dias, não pode ter imprevistos a ponto de você ter que remarcar, porque depois já perde esse conceito do newborn. Gestante, Muito mês a mês. complicado, isso é Kleber. É um Exato. mundo novo para nós aqui. Pois é. Por isso que existem nichos. E o que acontece, no meu caso, tá? Com a fotografia de casamento. Então, a gente está em 2024, mas a gente tem casamento lá para 2026. 2025, praticamente, eu não tenho datas mais para casamento. Você já está com a agenda lotada para Agenda 25? lotada. Exatamente, para o ano que vem. E é super comum, porque o casal se planeja muito É o antes. que você disse anteriormente. Exatamente. Mas há problemas de troca de datas. Exato. Para o casamento isso não acontece muito. Na pandemia, isso aí foi um terror para a gente. Para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, 2020, março, dia 19, meu último casamento antes de decretar lockdown. 70 casamentos remarcados. Isso. Eu passei de setembro de 2021 a praticamente 2022 inteirinho entregando o casamento. 70 datas, são 70 datas que eu não ia ganhar, eu já tinha recebido aquilo. Então foi um momento, assim, muito complicado. E você tirou foto de algum casamento do casal com máscara? Vários. Com Sério? máscara. Vários. Mas você acha Com justo máscara. ir com máscara E o durante Deu, o período a do gente, Covid? a gente não concordava, mas enfim, era o que tinha. O casal não queria perder aquela data. Eles entravam com as máscaras. Ah, agora que eu entendi, você tá por conta da pandemia. com máscara. É. E aí, durante o casamento, em um ou outro momento, eles tiravam a máscara para fazer um protocolo que tinha ali e voltava a máscara de novo. Aquele beijinho Convidado. final, então, nem E os pensar. convidados, né? Os To- padrinhos, Todo mundo de máscara. o padre, Todo mundo de máscara. O problema da o pandemia. fotógrafo. A gente também. A gente também. Mas vocês não estavam no Pois é. contexto, sim. Pois é. Mas aí são fotos assim que eu nunca postei, né? Porque realmente não faz sentido pro casamento. Ô, Kleber, me diga uma coisa. Você, então, chega, por exemplo, sábado agora você, naturalmente, tem casamento. Sim. E qual é o dia forte do casamento? É o sábado? Geralmente os sábados. Eu não costumo pegar casamentos seguidos, porque a gente costuma 14 horas, 18 horas fotografando. E exemplo, final de semana agora a gente começou às 7 horas da noite, foi parar às 6 horas da manhã do outro dia. Como assim? Festa, né? Ah, por causa da festa. Festa. Então tem casamento que dá para você pegar, por exemplo, um casamento tipo às 4 da tarde, que Sim. pode acontecer, Sim, né? sim. Um casamento às 19 horas, Sim. fazer 2 casamentos. Ou de repente, 3 casamentos, 11 horas da manhã. Olha que interessante. Quando a gente fala de casamento, ele tem algumas etapas. Então, um casamento que vai acontecer às 17 horas. A gente começa a trabalhar, na maioria das vezes, 13 horas. Porque tem toda aquela preparação antes, que é o que a gente chama de making off. Peraí, mas da e do noiva, noivo. né? Do noivo Making também. off da noiva. E do noivo também. Sim. É. Aí você vai para lá pra praça, pra uma escadaria. Isso é depois do casamento. Mas é depois? Mas e o casamento tem com a o noite? pós-wedding. Depois que acaba o casamento, tem um pequeno ensaio, que é esse que você está falando. Antes do casamento acontecer, antes da cerimônia acontecer, tem a preparação da noiva, onde ela está se trocando, ela está se arrumando. Tem a preparação do noivo, arrumando com o pai e tal. A gente registra isso também. O make off. Exatamente. É, vestindo noivo. Exatamente. Que eu acho muito E bacana. olha, é história. E é história. Isso porque agora- no álbum de casamento é incrível, é fantástico. Depois a gente vai para a cerimônia. Acabou a cerimônia, aí tem esse ensaio com o casal. É o único momento do casamento. Eu achei que era antes. Não, antes tem um ensaio que a gente faz 60 dias antes. Ah, bom, o ensaio não é no dia do casamento. Exatamente. Isso chama de ensaio pré-wedding, né? A gente costuma fazer com Como é que 60 é ensaio dias. pré-wedding? Pré-wedding. Olha O que isso. acontece antes ali do casamento. É. E é legal porque a gente cria uma conexão legal com o casal. Quando a gente chega no dia do casamento, ele não vai me ver mais como profissional de casamento, o fotógrafo dele. Não, é o Kleber que está aqui para curtir com a gente e registrar esse dia de uma forma muito bacana. Depois que acaba isso, tem a festa. Essa festa às vezes dura 7 horas. Então eu não consigo fazer 2 casamentos no mesmo dia. Uma opção minha. E eu evito pegar, por exemplo, casamentos seguidos também. Eu tô reclamando aqui de ficar 5 horas e meia ao vivo, você fica 17 horas no 14 casamento. horas, 16 horas. É muito comum isso. Então ele gosta mesmo de fotografar. Então quer dizer que trabalhar com fotografia não é só inspiração, é transpiração também. Demais, gente, é o que mais acontece.
Transpirar é um padrão meu, inclusive. Mas é muito gostoso. É apaixonante. Semana agora você vai ter um casamento. Esse final de semana a gente tá em São Paulo. Então você faz casamento, você faz muito casamento mais fora, mais aqui. É interessante, o fato de eu ser da região, eu acabo fazendo bastante casamentos aqui. Tá, mas a gente quando você faz fora, é de casal de fora ou casal daqui que vai casar fora? Não, casal de fora. Casal de fora. Casal de fora que me encontra lá no Instagram. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Ah, tá. As redes sociais hoje não indicação. Você tem também lá na sua rede social, logicamente, um booking, né? Exatamente. Se você entrar na minha rede social hoje, o que você vai ver lá é só fotografia de casamento. Manda pro ar aí. Essas fotos depois o que pessoal estão arquivadas no seu... na sua rede social, logicamente, deve ter tido a autorização dos noivos. Sim, em contrato, porque tudo tem que ter um contrato, né? Nesse contrato lá tem autorização de imagem, isso é super importante. Então, que os noivos, né? Porque olha que interessante, a noiva que me contrata, ela me contrata porque ela viu o meu trabalho. Alguém tem que ser cedido essas imagens para eu poder mostrar lá. A pergunta que não quer calar nesse momento. Nós estamos falando agora de direito de imagem. Claro. Se você coloca aquela imagem lá, ela passa a ser teoricamente pública. Certo. Um outro fotógrafo lá do Nordeste, lá do final lá do estado do Maranhão, se ele pegar essa foto... teoricamente não pode. Você carimba a foto? Não, eu não carimbo. Isso tem um motivo também. Na minha opinião, isso é uma opinião muito particular minha. Aquela marca, né, que às vezes a gente vê... Marca d'água. Marca d'água. Na minha opinião, você suja a foto. Minha marca não precisa mesmo estar sendo ali. Discreta? Mesmo sendo discreta. Não, estou falando só para essa finalidade, não para entrega pro... É que na verdade... séria isso que você tá falando. Exato. É que hoje, quando você entra no meu Instagram, o que tem ali são aquelas fotos daquela forma. Eu não trabalho uma publicidade, que é diferente. Não estou falando de publicidade, estou falando de propriedade. De ter a marcazinha lá. Mas pode acontecer. Pode acontecer de um fotógrafo pegar tal. E se um profissional ficar sabendo, ele tem, dentro da jurisprudência, vamos dizer assim, né? De formas de ir lá... Direito de questionamento. Acionar ele, exatamente. Mas isso não é domínio público? Não. Tem direito, você tem direito autorais. Exatamente, porque assim, dentro daquela imagem, porque eu não tenho marca, olha que interessante, eu não tenho marca, mas o equipamento que a gente usa, ele grava uma série de informações ali, que se você pegar aquela foto, você vai casar essas informações com os teus equipamentos. Então, provar que a foto é tua, é bem tranquilo. É tranquilo. Mesmo pela posição, espaço, tempo. Exatamente. Esse cliente que você... pôs a foto dele no site. Sim. Onde é que ele entra aí? Como é que ele... com autorização dele? Exatamente. Dentro do contrato tem essa parte de autorização de imagem onde eu peço. E já aconteceu do cliente só, Cleber, a gente não autoriza a publicação das nossas imagens. E tá tudo certo. Não aparece, ninguém vai ver postado, só vai para ele direto. Tá. Vou te falar uma coisa. Porque direito de imagem hoje está ficando uma coisa assim muito séria. Porque antigamente você podia ir lá naquele banco de imagens pegar qualquer foto e expor. Hoje você não pode. Não pode. Nós já tivemos casos assim, acontecidos de uma viatura da polícia em cima da calçada fazendo patrulhamento. É uma foto do fotógrafo X. Ele tem direito de imagem sobre aquela fotografia que teoricamente poderia ser pública. E não é. Não é. Exatamente. E não é. Quanto mais de um noivo, de uma noiva. Exatamente. Quanto mais de uma cerimônia de casamento. Exatamente. Né? Quanto mais de um ensaio fotográfico. Exatamente. Quando essa imagem envolve só o casal, é mais tranquilo. Mas acontece, por exemplo, a gente sair para fotografar em locais públicos que você precisa ter autorização. Sim. Senão você não pode vincular aquela imagem que está aquele casal mostrando o espaço. Peraí, mas lugar público? Local privado. Privado. Isso. E às vezes locais públicos também, que tem uma lei ali, às vezes de autorização. Eu posso pôr minha humilde observação sobre isso? Claro. Porque a gente tem um programa de turismo, a gente viaja por vários lugares, pelo mundo afora. Você não pode sair fotografando por aí, não. Exatamente. Tá? Lá na Bélgica, por exemplo, geralmente a gente vai com autorização. Sim. Eu vou fazer um paralelo, mas lá na Bélgica, por exemplo, me questionaram uma foto em frente a uma igreja. Agora, aqui em Poços de Caldas, você precisa ter autorização para fotografar no Parque Zé Afonso Junqueira? Nas termas,
a gente precisa falar que a gente vai fazer. Eles dão autorização. Mas isso fotografia interna ou externa? Interna e externa. Aí olha que interessante, a única observação que eles fazem esse trabalho não pode ter viés comercial. Ah, não, é um ensaio de casal e é para eles, aí é diferente. Ah, não, eu vou trazer aqui, vou fazer um book para uma loja de roupa, por exemplo. Aí já muda de conversa. Você vai fotografar alguns modelos. Exatamente, aí já muda de conversa. Essa Kleber, restrição daqui. mais algum lugar que tem essa restrição? Palace Cassino? Recentemente, Palace Hotel? Palace Hotel não, mas quando tem hóspedes, a gente precisa tomar cuidado. Sim, claro, você está invadindo a privacidade. Exatamente. de alguém. Recentemente, nós fomos fazer um trabalho no Palácio Tangará, em São Paulo, e aí a gente foi fotografar na parte externa. Aí tem um segurança que te acompanha. O Palácio Tangará é de propriedade particular, não é? Exatamente. Aliás, é a propriedade mais cara de São Do Paulo. país, acho que é o único hotel 5, 6 estrelas. Sim. E aí teve um segurança o tempo todo, e se tivesse pessoas na cena, você não podia fotografar. Simples assim. Ou simples, fotografa e depois tira. Não, não, ele olhava, não podia ter, naquele caso. E o tempo todo com a gente. Então só podia fotografar onde realmente não parecia ninguém na Isso é novo para mim. E esse turista que vem, entra nas termas e tira lá foto com a família, com o namorado? Mas é porque não tem viés comercial. É pra ele a foto. E aí tá tudo certo. Entendeu? É isso. Ô Kleber, advindo das câmeras digitais, dos iPhones, smartphones, o que isso mudou na sua profissão? Isso aí o tempo todo tá mudando muito, né? Mas olha que interessante. Uma opinião de novo, muito particular minha. Essa profissão da fotografia e essa fotografia que eu faço, ela tá muito relacionada ao meu olhar. Aquilo que eu tô enxergando na cena. A gente for pegar a imagem, olhar simplesmente a imagem, você pegar a foto que sai da minha câmera e pegar um iPhone 15, 16 que tá agora, Com a qualidade você assusta. Dá quanto? 20 megapixels? Isso, não, e é absurdo a maneira que a imagem é apresentada para você. A câmera profissional, por exemplo, a A imagem sua tem quantos megapixels? Só para ter uma referência. 25. 25. Então, mas Exatamente. Me diga uma coisa. Ele está falando você está falando uma coisa muito técnica para mim é um entendimento. Tá? Não estou dizendo que você está errado. Para mim, o entendimento está achando muito técnico. Eu quero simplificar para eu entender. Sim. A qualidade, porque Isso. tem a mesma tecnologia Isso. de uma câmera de um iPhone 15 Isso. hoje que tem, 15, 16? 15, 16. Tá. Com o que tem hoje de novo no mercado. Sim. Em máquina fotográfica. Sim, sim. A máquina fotográfica acompanha, por exemplo, esse iPhone 15 ou Sim. 16, é a mesma tecnologia. A diferença basicamente está no arquivo que ela gera. Ou a diferença está na lente? A lente também ajuda muito. Mas olha, Então, olha, aí que entra a parte de tecnologia. Exatamente, olha que interessante. Aquela imagem que vem do iPhone, ela assusta a gente. Ok. Assusta como? Por quê? É que é muito linda. Ela já vem pronta. A imagem que sai da minha câmera não está pronta. Porém, ela me dá condições de trabalhar ela e deixar ela assim fenomenal. Ela vai ficar melhor que o iPhone? Vai, com certeza. Você não pode trabalhar a foto do iPhone e do smartphone? Pode trabalhar, mas quando ela entrega você, a gente fala que ela já está compactada. O que eu quero dizer, Kleber, é o seguinte, presta bem atenção. A gente não está colocando em xeque o seu trabalho. Nós estamos colocando em xeque a tecnologia. Perfeito. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, daqui a pouco, daqui a uns tempos, você não vai estar com o iPhone na mão? Perfeito. Mas o olhar, aquilo que você traz dentro da fotografia, isso aí, a tecnologia ela nunca vai tirar. Por que o fotógrafo, quando tira foto, ele mira no pé para depois tirar a foto do rosto? Ah, não, a gente está compondo a foto. Mas olha que. Explica isso aí. Mas, porém, as câmeras novas não precisa fazer mais isso. Eu acho que esse cara vai em casamento e observando prestar atenção. Não é só casamento, não. Mas basicamente é o seguinte. Eu tô errado, Kleber? Não, tá certinho. Tá certinho. Mas basicamente é o seguinte. Tomando pau da vida dos outros. Olha que interessante, ó. Você precisa ver essa foto e você precisa estar focado na foto. Sim. Certo? Vamos imaginar esse cenário aqui. Esse cenário aqui, o Ideu tá aqui e tem você. Poxa, eu vou focar lá no olho do Ideu, mas eu quero compor a cena com você aparecendo. Então, eu foco no olho do Ideu
e compõe a cena. O foco tá lá no olho dele. É como se você pegasse, teoricamente, para quem está nos assistindo, pegasse o seu smartphone, clicasse aonde que você quer a definição melhor. Exatamente, onde eu quero que o meu foco fique. A hora que eu tiro foto, o que está em volta não é tão importante quanto o foco principal. Então, se Seria você, isso. desse modo que eu estou entendendo aí, ó, Mas aí só o pra Ildeu explicar, é o porque protagonista parece que tá da história. clicando no pé, né? Mas essa é só Mas, coisa de composição. mas faz parte do meu trabalho também. Foco, A diferença sua para mim é que você faz foto, eu faço imagem. Exato. se o foco é o Ildeu, você vai pegar É pelo mais. a é melhor por ordem de- performance do Marquinhos, Ildeu. é por ordem de beleza, tá? Não é por beleza. Isso quer dizer que ele é o protagonista e eu sou um mero coadjuvante na história. Mas se vamos tirar foto dos dois, os dois vão estar Porque, perto. ó, mirou lá, aí depois vem aqui. Eu vou compor só pra- a cena. Marquinhos, já te falei que é por ordem de beleza, Marquinhos. Mas olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Não estou falando que é crescente ou decrescente, não, tá bom? Olha que interessante. Não é preconceito com o noivo, tá? Então os noivos que me perdoem. Mas o nosso olhar numa fotografia de casamento vai sempre pra onde? Pra noiva. Você pode ter certeza que o foco vai estar sempre nela. Tá. Agora me responde aquilo que eu te perguntei, que eu não entendi ainda. Tá Cleber. bom, vai lá. Por que mira no pé e Aí, depois levanta dá a a câmera? impressão que você tá mirando no pé, mas na verdade ele mirou no teu olho e compôs. Então ele faz aquele movimento assim, ó. Não, eu sabe, Cleber, eu vejo assim que a pessoa faz e levanta a câmera. Eu já vi isso, eu observo isso quando eu estou em algum evento, a pessoa Não, tira. pode ficar tranquilo. Então, Eu entendi. Esse fotógrafo deve ser apaixonado no teu pé, entendeu? Não, o pé que eu falo assim é para baixo. É do joelho para baixo. Agora, deixa eu te falar. Você bate branco quando você vai tirar a foto? Não, olha que interessante. Você Bater branco. Bater branco é se acertar essas cores que a gente tá tonalidade. enxergando. Exatamente. Isso no digital também a gente consegue controlar muito fácil, né? Mas você põe no automático, então? Não, manual, mas você regula, olhando. E essa coisa do bater o branco, ele vem muito de estúdio. Porque o estúdio você precisa ter uma luz controladíssima. Aí você bate o branco. Aí você bate o branco. Num papel. Num papel, tem os papéis próprios, né? E você bate zebra? Não, zebra não. Nunca se fez isso? Zebra não. O que é bater zebra? Perdoe minha ignorância, mas eu também não sei. Posso falar o que é Claro, zebra? claro. Isso a gente usa muito nas filmagens. Sim. É o papel que tem um preto e branco, tipo assim, uma espiral. Tá. Você define ali um foco principal, Que legal. mas batido a partir de um papel. Provavelmente é o mesmo Específico. conceito para você Mas sentar a no tua caso cena. teu é filmagem, né? Filmagem, mas o princípio é o mesmo. conceito é o Pra mesmo. vídeo, pra Mas vídeo. o conceito acaba sendo É o o mesmo. mesmo? É. Mas a lente é a mesma, Exatamente. a tecnologia Tudo igual. uma câmera para uma. Tudo Assim igual. como também quando eu trabalho com filmagem, eu tenho um rebatedor. Sim, exatamente. Você tem um rebatedor na Exatamente. fotografia. Tem as luzes que faz o papel do rebatedor, né? Exatamente. E quando você vai, por exemplo, você trabalha com, como é que chama? É chroma key. Também é estúdio, mas é mais para Você faz vídeo. chroma key? Mais para vídeo. Isso é para estúdio, né? Para estúdio, exatamente. Mas E é foto pra não vídeo. usa Você chroma faz key? foto no estúdio também. Estúdio não. Aí é outro nicho. Foto não usa chroma key? Não, foto não. O vídeo sim. Ah, Exatamente. Foto, o que você pode fazer é, de repente, trabalhar um fundo ou outro para você recortar aquela imagem depois. O fundo preto, o fundo branco, o fundo do chroma key geralmente é o fundo pro chroma key é verde. O Exatamente. chroma key ele só pode ser verde, né? Pode ser cinza, branco. Ele é verde. Na verdade, ele é verde. Agora não pergunta para mim, eu posso até consultar o Google aqui, mas eu não sei por que ele é Eu verde. também preciso pesquisar exatamente porque eu não sei. Vai ver que o cara que inventou é palmeirense, o torcedor da Ah, não é o. Não, mas eu acho que pode ser, meu Deus. Eu queria fazer uma pergunta pro Cleber, mas eu tô sem coragem Não, de perguntar pode para ele. Entra no Google aí, pergunta por que o chroma key é verde. É uma boa pergunta. Vamos perguntar aqui pro Pergunta Google. aí pra gente saber. Por que o chroma key é verde? Ele vai falar, sei lá. Só falta ele falar que o cara que inventou é palmeirense, né? Não, mas ele não vai falar isso para mim. Enquanto não chega isso daí, você faz workshop, né? Sim. Você fez o primeiro 98 que você falou? 2021. Ah, no 98 foi depois. Exatamente. E daí você dirige esse workshop a quem? Só É. o teu segmento? Olha que interessante. Eu dei certo na fotografia de casamento. Depois da pandemia, durante a pandemia, enquanto os fotógrafos estavam vendendo seus equipamentos, porque não tinha trabalho, eu estava gerando conteúdo.
Então, durante a pandemia toda, eu Que tipo de conteúdo? postar noiva, fazer ensaios. Mas você faturava com isso? Não, tirava do bolso. Basicamente fazendo exposição do seu trabalho. Exatamente. Então, as pessoas não esqueceram de mim depois que acabou a pandemia. E a consequência disso foi que a gente começou a receber muitas mensagens de outros profissionais. Poxa, você dá curso? Você dá curso para ensinar a tua técnica, para ensinar a luz que você usa nos casamentos? E aí a gente, então, criou os workshops para fotógrafos. Esse workshop é presencial ou online? Presencial. Eu já tenho a resposta para vocês aqui. Fala Por aí. que o chroma key é verde? Eu não posso dizer que eu vou discordar ou concordar. Diz que o verde contrasta com a pele humana. Tá vendo? É basicamente para você destacar do fundo e pensei colocar a que imagem que você tivesse precisa lá. Só tem um probleminha, a cor da pele não é verde. Por isso que ela dá esse E olha que eu contraste. sou daltônico. Mas dá esse contraste. O importante é ter esse Você, contraste. você tem isso também? Ó, Você já ouviu falar de daltonismo? sim. Eu sou Nossa. daltônico. Essa caneta que tá na mão do Marquinhos é bonina. E olha, é uma... Olha o problema. Você já viu falar dessa cor bonina? Não. Você que Sei. inventou essa? Não, lá em Belo Horizonte Aquele todo mundo diretor fala queria bonina. processar. Sim. Mas você Mas dá o será que ponto mesmo? existe essa cor? Sim, para cores próximas. Porque cor, Kleber, você concorda comigo que você como fotógrafo, é emissão de raios. Sim. E a onda da cor visual, Sim. quando ela é próxima uma da outra, ela se confunde. Isso aí, acho que para o fotógrafo deve ser terrível. Você já viu o semáforo de São Paulo? Sim. Por que tem a faixa branca no meio? É por conta dos daltônicos? Olha, para saber que lado que tá o verde, lado que tá o vermelho. Caramba, não sabia disso. Você já viu? Você já reparou que, sim. que o semáforo, você já reparou, Marquinhos, que o semáforo de São Paulo tem uma faixa branca no centro? Você vê? Não. É exatamente para dividir o verde com o Não vermelho. sabia, mas o daltonismo para o fotógrafo deve ser Mas isso terrível. também não te atrapalha em nada, né? Não, aliás, não quero desviar o assunto para mim. Não. Mas o que eu quero dizer, o fotógrafo pode ser daltônico? Eu acho que é muito difícil, porque É difícil trabalhar numa isso, né? pós-produção, você não perceber diferença de tonalidade, você vai ter um impacto total no resultado final. Só para matar o do chroma key, eu achava que o chroma key era por causa de roupa. Na verdade, o objetivo principal do tá chroma usando. key Mas é cada- você trocar a imagem do fundo depois. É você sem interferir Ou na... acrescentar a imagem. Exatamente, sem interferir no objeto principal. E aí o verde, né, de acordo com a explicação ali, ele dá esse contraste sem interferir no objeto Ô, principal. gente, nós estamos partindo do princípio que aqui não é nenhum laboratório científico. Exato. Nós estamos passando informação. Nós estamos falando- Nós estamos consultando aqui. A gente está aprendendo junto, né, gente? Você Assim fez como- esse Então eu queria mostrar para vocês também um exemplo de semáforo. Se você quiser ver um semáforo de São Paulo, está aqui. Ele tem uma faixa branca no meio. já deu. Olha que interessante. Tá vendo? E aí Finalidade o daltônico é essa. sabe qual que está aceso, identificar essa tonalidade. Ele não fala qual a cor, ele te dá Entendi. uma referência. Uma referência. É. Depois, bom, ele é perceptível para todo mundo? Inclusive Não, pra mim, que não sou- a faixa verde, É só uma ela é referência, pintada. é. Ela é só uma referência. O que está em cima, o que está embaixo, o que está à esquerda, o que está à direita. Mas isso é só para o daltônico ou a percepção disso é para nós? Para qualquer pessoa. Ah, tá. Mas o daltônico ele tem dificuldade de distinguir qual Essa está aceso. tonalidade, exatamente. Exatamente. E não é proibido pelo Código Nacional de Trânsito ser daltônico e ter carteira de motorista, de sim, habilitação. sim. Isso é muito bom deixar Sim. bem claro, porque eles falam assim, mas como é que um daltônico pode tirar a carteira de motorista? Pode. Daltonismo não é impeditivo para se renovar a CNH. Eu acho que o daltônico que impacta mais é a diferença de tonalidade. Mas ele identifica o que é verde, o que é vermelho, não identifica? Não. Não sei, porque de repente Nossa. o verde dele não é o mesmo verde nosso. Entendi. Não é mesmo verde que não. Você não É que viu a são cor dele? cores, Isso né? aqui é cinza. Pra mim também é assim. Ela é bonina. É que muda, assim, o que eu quero dizer é que tonalidades de mesma frequência de ondas são indistinguíveis para o daltônico. O marrom do verde, o azul do rosa, o vermelho do lilás, às vezes, do rosa com roxo, Sim. não dá. Agora, o azul do amarelo, tranquilo. Tranquilo, entendi. O branco do preto, tranquilo. Aliás, aí é muito Sim, fácil. sim. Mas o azul do verde é dependendo da tonalidade do azul e do verde é indistinguível. Entendi. Mas o verde com o marrom é quase indistinguível, Entendi. é muito difícil. Bom, mas o assunto aqui é Kleber, né? Beleza. Ô, Kleber, você fez um curso de oratório na imagem. O que é isso?
Eu fiz na Vox to You, aqui em Poste Caldas. Vox to You, que Exatamente. O teu xará que teve com a gente aqui. O Kleber teve aqui do Vox to You. Isso, o Wesley. Wesley Teve aqui com vocês, perdão, Wesley. Peraí, você fez o curso de que lá? Eu fiz de oratória. De oratória? Exatamente. Eu tô percebendo que você tem uma influência verbal bacana. Tô melhorando. Não, você Mas, tem uma personalidade muito bacana verbal. Ah, que legal. Obrigado. Então a Vox to You que me ajudou. A tua intenção com isso, o que era? Olha que interessante. Tá relacionado à sua profissão? Tá relacionado à minha profissão e à busca. E tudo começou nesse primeiro workshop. Posso contar a historinha? Claro. Então, beleza. Lá no primeiro workshop, as pessoas passaram a mandar mensagem e tal, se eu ensinava. E o meu primeiro workshop foi basicamente falando de técnica de fotografia. Bom, aí eu passei a perceber que essa maneira de se comunicar, ser objetivo, passar a informação de uma forma rápida e objetiva, Você vai ficar falando merda. exatamente, fazia muito sentido. E eu percebi isso justamente quando eu precisei subir num palco e falar para outros profissionais. Ah, por causa dos seus Exato, workshops. porque os vícios de linguagem, o nervosismo. A minha sorte é que aquilo que eu faço eu domino. Caso contrário, eu não conseguiria passar. E aí veio essa necessidade, olha, eu preciso melhorar isso. Depois veio outros workshops, a gente está na 5ª edição. E o ano passado eu procurei a Vox para fazer um curso de oratória para justamente melhorar a minha comunicação. Não só para o Você devia ensinar para o Vox to You também tirar fotografia. Ah, mas isso aí já está no caminho. Como é que é? Ensinar para o Wesley também tirar fotografia, já que ele ensinou oratória para ele. Mas olha que interessante, a fotografia também é uma maneira de se comunicar. Eu ia chegar lá. Exatamente. Exatamente isso que eu estou te falando, é uma forma de comunicação. Exato. E você quer ver como é que a fotografia é profunda, informativa e toca as coisas? Fotografia de guerra. Fotografia que tá vendo? É um registro que fica para sempre. Tem uma história forte ali por trás. E imagina o olhar do fotógrafo que fez aquela imagem naquele momento, ele transmitia exatamente aquilo que ele estava Sob tensão. Sob tensão. E o mais legal é o espectador, na hora que vê aquela imagem, ter aquele sentimento. Esse eu acho que é o grande desafio da comunicação na fotografia. E me ajudou demais. Para eu passar essa comunicação de uma forma objetiva, não só para outros profissionais, mas também para os meus clientes. Hoje ainda se faz fotografia preto e branco ou você trata ela? A gente tem como fazer ela direto na câmera, mas o pós-edição hoje, e com o advento da tecnologia, você transforma aquela fotografia ali em colorida. Demais. Essa pergunta eu gosto muito da fotografia. Foi a pergunta mais inteligente que eu já vi até agora. Sim. Por que se faz fotografia preto e branco? Na minha opinião, de novo, muito particular minha, a fotografia PB, que a gente chama de PB, quando você coloca ela em preto e branco, você quer que a atenção vai para um único ponto. Pensei que era que melhor essa explicação para nós. Na maioria das vezes, eu uso o PB para colocar uma história em evidência. Melhor essa resposta, Kleber. Estou entendendo. Vamos pegar um momento de um casamento, que o pai se emociona na hora que ele vai abraçar o filho, e tem aquele monte de poluição visual, cores diferentes, pessoas. Mas eu quero que a atenção de quem olha para aquela foto e sinta exatamente aquela emoção. Você quer fazer foco. Vai para aquele momento. Focar. Aí o PB ele se encaixa muito bem, porque ele tira a atenção colorida, a atenção o que pode desviar a atenção, exatamente. Aquela poluição visual tira e o espectador vai exatamente onde você quer. Quando você entrega um álbum de fotografia, geralmente, um casamento, tem algumas PBs lá. Demais. Elas são muito intercaladas ou é separado? Na minha opinião, também. Fotografia PB, ela tem que ficar sozinha num álbum de casamento, por exemplo. Mas PB? Preto e branco. A gente vai falar de PB, Então, eu peguei a linguagem dele. Então, para montar. Eu tenho que acompanhar o raciocínio do Kleber. Que é PB? É preto e branco. Então, num álbum de casamento, eu prefiro deixar as fotos em preto e branco sozinhas naquele momento. Separada, as fotos preto e branco separadas das coloridas. Mas olha que interessante. O álbum de casamento, quem define ele, dá martelo final, é sempre o casal. Ou sempre a noiva? Geralmente é a noiva, né? Mas é sempre ela que fala assim, tá do jeito que eu gosto. E eu mudei essa percepção, inclusive, por uma noiva.
Porque a gente, como profissional, a gente tem nosso trabalho como nosso bebê, né? Ninguém pode falar nada dele. Então, eu fazia o álbum, sugeria, a gente chama de diagramação, uma forma com que as fotos vão ficar expostas dentro do álbum de casamento. E mandava daquele jeito para a noiva e meio que falava para ela, assim é o que vai ficar melhor. E aí teve uma noiva, lá em 2017, que falou para mim assim, Kleber, lindo, a tua explicação técnica tá maravilhosa, mas você vai ver esse álbum só agora. Eu vou ver esse álbum pro resto da minha vida. Então ele tem que ficar do jeito que eu gosto. Gente, aquilo ali fez total sentido para mim. Fez total sentido. Então hoje eu sugiro, e como profissional eu preciso explicar para a noiva alguns pontos. Mas quem vai definir como que o álbum tem que ficar é ela. Ô Kleber, eu imagino o seguinte. Você falou que às vezes trabalha 14 horas num casamento. Sim. Eu imagino que você deve tirar mais de 1000 fotografias. Você e sua equipe. Chegamos a fazer 10 mil fotos no casamento. 10 mil fotos num casamento. Mas nem todas elas são... Nossa. Isso que é interessante. O difícil é a escolha. Ele vai chegar aqui. O difícil é a escolha. Exato. Como é que você faz? Você já faz uma pequena triagem antes de apresentar? Sim. Ou você apresenta tudo bruto? Então vamos lá, isso aqui é bem interessante. Primeiro, vamos voltar na tecnologia. Hoje, você tem equipamentos que fazem 40 fotos por segundo. Então, praticamente, a gente não perde nenhum momento. Mas não são fotos panorâmicas, são fotos... Sequenciais. Exatamente. Olha que legal. Vamos pegar um momento que pra gente, assim, cara, isso aqui a gente não pode perder de jeito nenhum. Beijo do casal. Final da cerimônia. Então, você aponta a câmera lá, ó. Foi 120 fotos. É uma sequência. É uma metralhadora. Exatamente. Então, acontece muito isso. Então a gente tem uma sequência de fotos, você vai fazer uma curadoria. Até porque se o casal for dar 120 beijos, não dá, né? Exatamente. Exatamente. Não, e aí, ó, não volta mais. Você perdeu aquele momento, não volta mais. E aí a gente vai fazer uma curadoria. Depois que passa o casamento, a gente vai fazer uma curadoria. Você chama de curadoria? Curadoria. E eu vou pegar de cada momento aquela foto que no meu olhar, isso é interessante também, no meu olhar é a foto que mais valorizou aquele momento pro casal. Aí você faz uma triagem ali. Exato, faça essa triagem. Senão você vai deixar. Exatamente. Para eles. Quando o casal recebe as fotos do casamento, é a cerejinha do bolo do casamento. Já são as melhores fotos, tratadas e editadas. Tá, porque senão você... Não dá nenhum palpite. Quem vai resolver no final é a noiva. Na verdade, quem vai resolver primeiro é o Kleber. Exato. Não, sim, mas eu estou dizendo depois. Não, quem vai fazer a triagem inicial é o Kleber. Exato. Sim, como profissional. Porque senão o que acontece? Ele vai fazer de cabeça, ela vai fazer de coração, não é? Não é bem só isso não, Marquinhos, que eu entendi. É porque senão você vai apresentar 120 fotos iguais. Exatamente. Ah lá, às vezes eles dá palpite lá. Tá? Aliás, o olhar técnico vale antes numa triagem inicial. É isso? Não, o dele é um olhar profissional, o dela é emocional. Emocional. Exato. Mas olha que coisa interessante. Eu já fui questionado por outros profissionais lá no começo. E casais também. Poxa, por que a gente não pode escolher as fotos? E outros profissionais já me questionaram isso. Mas eu deixo os meus casais escolher a foto. Olha que interessante, pessoal. Hoje, a noiva que me procura, ela olha para minhas fotos e fala assim, ó, eu quero esse fotógrafo no meu casamento, porque eu gosto do olhar dele. Tá. E o que eu entrego para ela é justamente o que ela tá buscando. Cara, esse é o meu olhar na melhor versão do teu casamento. Então não faz sentido você escolher as fotos. Você não confiou em mim? Confiei, Kleber. Então deixa eu escolher as fotos. Sim. Você não quer aquele olhar? Então deixa eu escolher. Porque assim, ó, durante o casamento, o que está acontecendo? A gente faz fotos aleatórias assim, sem parar, porque a gente não pode perder o momento. E nesse meio a gente vai criando também, até para tirar realmente aquela fotografia que você fala assim, uau, que foto linda. Então é esse meu olhar, que é nessa curadoria que eu vou entregar para eles. Ô Kleber, mas quando você produz fotos de casamento, Sim. você também faz filmagens. Eu só faço a fotografia de casamento. Nós estamos com o Wesley aqui, Exato. registrando nosso momento aqui em vídeo. Agora eu te peguei, Kleber. Exato. Olha que legal, olha que legal. O Wesley trabalha comigo, ele também é fotógrafo. E durante alguns intervalos que ele consegue, ele gera conteúdo para mim. Pois é, mas eles não contratam o serviço completo, perdão. Desculpa aí, é o ato falho. Sim. Completo de foto e vídeo. Exato. Olha que interessante. Antigamente, a gente está falando dos 10 anos, era muito comum isso. Então você tinha empresas de fotografia que vendia foto e vídeo. Isso é muito legal também
por conta da forma que eu me posicionei no mercado. Então, se você olhar para o meu trabalho, você vai ver que é o meu nome, Kleber Belisário, fotografia de casamento. CB. Beleza? CB, Kleber Belisário, fotografia de casamento. E isso também, meio que eu direcionei, olha, eu faço a fotografia. O casal que quer o vídeo, eu indico outros profissionais. Mas você não terceiriza, é o casal que contrata. Exatamente. E olha que interessante, o problema da terceirização que eu não me adaptei. Fotografia, eu domino. Eu tô ali para resolver problema e problemas técnicos eu vou resolver, eu vou entregar pro casal. O vídeo eu não domino. Aliás, o vídeo você tem uma especificação totalmente diferente. Você tem as GoPros, Exato. você tem as Osmos Exato. e você tem os drones. Exato. E eu não domino nenhum desses. Então, olha que... E eu nem sei o E é que é. complexo. E é complexo porque aquilo que eu não domino não tem muito controle. Então, lá no começo eu até vendia foto e vídeo e hoje eu não faço mais isso. Então, hoje quem me contrata já sabe que o Kleber vai fazer a fotografia e o vídeo uma outra empresa que ela vai buscar. Muito bem. Legal, Kleber. Posso Deve. fazer Precisamos falar faturar, aqui né, Marquinhos? do nosso patrão. Precisamos faturar, né, cara? Precisamos faturar. Né? Falar aqui da Maresini, onde você pode fazer o financiamento, inclusive do seu imóvel. Você pode fazer o financiamento total ou parcial. De repente você também tem lá um imóvel para ser fechado o negócio, está praticamente na mão e está lhe faltando um bocadinho. Deixa que a Maresini completa o resto para você. Maresini tem várias instituições financeiras, várias parcerias bancárias para levar para você a melhor taxa. Consequentemente, você vai ter o menor juro, que vai refletir na sua menor prestação, que é a prestação que você vai pagar por um bom tempo. Então, que ela seja baixa. E aí a Maresini trabalha do início até o final com você no financiamento e até no refinanciamento. Refinanciamento do seu imóvel, por exemplo, refinanciamento do seu automóvel. Tá? Você pode, por exemplo, fazer um empréstimo. Né? Isso para você que precisa de 50, 60, 70 mil reais aí, acima de 50 mil reais. Você faz o seu empréstimo deixando o seu imóvel ou o seu carro como garantia. Ah, mas aí não vou poder andar no carro, né? Ele vai ficar como garantia. Seu carro já está pago, mesmo se não tiver pago, está faltando algumas prestações, você pode deixar como garantia. E pode refinanciar. Procura a Maresini quando você precisa de dinheiro. A Maresini resolve. No financiamento, no refinanciamento, no empréstimo, no consignado, do jeito que você precisa. Quero que você anote aí, Maresini, financiamentos e empréstimos. Aqui em Poços, na Minas Gerais, número 664, não tem erro. Chegou em frente à prefeitura, está ali, bem em frente. Tá? O telefone 3721-9022. E nós vamos falar com alguém que vai estar com a gente aqui no podcast, falando um bocadinho, né, do Café Caldense, o Silvinho do Café Caldense, que é nosso convidado aqui para qualquer dia desse. Né? Silvinho vem aqui para bater o papo mais uma vez. Lá você tem Café Caldense e você tem o pão de queijo Xodó de Minas. O Ildeu até faz a combinação. Não tem como você comer um pão de queijo gostoso se você não tiver um café maravilhoso. Então tá aí uma dupla que não pode faltar diariamente para você, viu? Pão de queijo Xodó de Minas. É uma questão de tradição do melhor pão de queijo que tem cheiro, gosto e sabor de queijo de verdade, porque não é essência, é o queijo de verdade. E o Xodó de Minas é onde você vai levar para a sua mesa, né, a mesa de toda a família. O Café Caldense também com o cheiro e o gosto do café, porque ele é o puro café da nossa região. São os nossos parceiros por aqui. Lembrar que nós estamos em todas as plataformas, né? E também pela TV Poços, aos sábados, às 23 horas, aos domingos, às 17 horas e 30 minutos, né, compadre? Correto, Marquinhos? Exatamente. O Ildeu está com o Especial Turismo, fala do Especial Turismo. O Especial Turismo, eu gostaria de convidar todos a acompanhar conosco o Especial Turismo, viajando pelo Brasil e pelo mundo conosco. O Especial Turismo é exibido pela TV Poços aos sábados às 20 horas, domingo às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Venha conhecer novos países, novos lugares, nosso Brasil, novas culturas. No Especial Turismo a gente se encontra aqui. É isso. Vamos lá, então. Bom, deu para sacar que esse curso de oratório na imagem, né? Isso é porque ele não é só um profissional de fotografia. É o cara que tem que falar do produto, que vende produto, né?
Exatamente. E tem que chegar embasado e desembaraçado. Exatamente. E dar aula do Exatamente. Da palestra também, da né? técnica, né? Hoje, pro meu trabalho, né, eu entendo que o fotógrafo de casamento ele precisa entender do mercado de casamento. Ele precisa ser especialista naquilo que ele faz. Eu falei certo, da aula ou seria monitoria? Eu acho que é aula mesmo, mentoria. Né? Mentoria, O meu conceito de mentoria é um pouco diferente. Acho que a mentoria ele desenvolve o profissional de dentro para fora. O que eu faço nos workshops é dar um insight. Workshop. Exatamente. É um workshop, acontece em um dia. E os profissionais que estão ali estão. Quando é que você vai dar outro técnica. workshop para a gente acompanhar? No início do ano a gente tem mais um. Não precisa necessariamente ser profissional da área, não. Oh, né? maravilhoso, é Porque as incrível. pessoas mudam, né? Você falou de aula para mentoria, A gente fala muito. é irrelevante. Né? E olha que legal. Na nossa última edição do workshop, a gente trouxe o conceito de gestão de negócio. Eu sou prova viva disso. A técnica é uma obrigação de qualquer profissional, de qualquer nicho da fotografia. Mas ela não te leva longe. O que vai te levar longe é a gestão do teu negócio. E a gente trouxe isso para passar para outros profissionais. E realmente é o que fez total diferença na minha Deixa eu te vida. fazer uma pergunta, Kleber. A família já está envolvida nisso também? Não, não é só eu. É só você? Só eu. A minha esposa é maquiadora. Ah, é? Ela é maquiadora, ela faz noivas. Então ela está no contexto, Ela mas não tá na no contexto. fotografia. E olha que legal, ela começou por conta de eu ser fotógrafo. Não, mas ela tá na fotografia. É, faz é. as pessoas ficarem bonitas na fotografia. Faz. Quer ver fazer a gente ficar bonito lá. Não faz. A maquiagem para a Ó mulher, Deus. a maquiagem para mulher já é um pós-produção. Você não precisa Sim. trabalhar depois no fotografia Claro. da vida. Né? Lógico. E a minha esposa, ela começou a fazer a maquiagem por uma necessidade nossa. Aos finais de semana, aos domingos, eu fazia muito ensaio. E a gente não achava profissionais de maquiagem. E ela começou a fazer maquiagem, se profissionalizou depois, e em alguns casamentos a gente chegou a trabalhar junto. Você precisa ter alguém que está junto com você na hora que você precisar. Total, Né? exatamente. Então, a mulher não tem ninguém melhor que Exatamente. E você falou uma coisa interessante sobre imperfeição da pele, essas Sim, coisas. sim, Qual é essa? sim. Fala, Marquinhos, aí, para quem manda lá. né? Não, Fala. Quem manda mesmo é ela. Então, fala com ela. Não, eu já falei. Pergunta Não me pra bota em maus lençóis, não. Que Deixa. Marquinhos. Me deixa. Porque ele tá certo, Marquinhos. Lógico, ele Sim. vai ter que pedir bênção. antes de falar as Exatamente. coisas. É verdade. Não, é verdade. Você tem que ter as pessoas, você trabalhar com as pessoas que você confia, trabalhar com as pessoas Exatamente. que estão junto com você. Você sabe que pode contar. né? Exatamente. Né? Aliás, nós temos uma equipezinha muito boa aqui, né? Ah, e outra coisa também, quando você vai fazer um casamento fora, você também tem que levar uma maquiadora, por exemplo. Você está trabalhando junto com a família. Exatamente, exatamente. A gente teve a oportunidade de trabalhar no mesmo casamento juntos. Sei. Legal isso aí. Né? Essa questão da equipe, também só retomar isso aqui que eu acho que é importante. Sim, é importante. É que nem eu tenho um time que faz comigo. E é um time fixo. E isso trouxe também da indústria. Sem turnover, Desculpa, não entendi. não há troca, é uma equipe que já E olha trabalha. que legal, exatamente. Isso eu trouxe da indústria. O fato de eu ter uma equipe fixa, eu consigo criar um padrão. Uhum. E esse padrão, para minha entrega, faz total diferença. Totalmente, concordo São plenamente com você. pessoas que já estão há algum tempo comigo, sabem como tem que fazer, sabem o que eu Entende gosto. a sincronia. Só no olhar. Tá falando de qualidade. de Exatamente, exatamente. Então, isso é outra coisa que para mim faz total sentido. Sincronicidade no trabalho. Até para resolver os problemas. Quando você tem um padrão e alguma coisa sai fora, é muito mais tranquilo de você corrigir. Agora, quando cada evento, você tem profissionais diferentes, não tem sincronia, aí é mais complicado. Só para a gente fechar, você falou uma coisa aqui de comunicação, que é o nosso lance. Né? Sim, Quer dizer, a gente acha que é, né? A gente tenta, né, Marquinhos? Tentar que nós estamos nesse rolo aí, né? É. Esse rolo é ótimo. Isso que é uma comunicação expressiva. não, gente. Exatamente. Mas isso Eu aí acho que vocês a tiram de comunicação, letra, né? a comunicação, Kleber, tem que ser muito simples. Exatamente. E eu vi o podcast do Wesley aqui e o que ele fala justamente é verdade. Essa comunicação tem que ser muito natural. Ué. É verdade? Tá certo que eu perguntei algumas coisas técnicas que são necessárias, Sim, baseado na sua experiência, exatamente. para passar, porque tem muita gente também que é técnico que está assistindo esse Exato, podcast, exato. ou está assistindo na TV Pós. Então, teoricamente, a gente tem que falar assim, como falei, alguns termos aqui, Exatamente. baseado na sua entrevista. Exatamente. Mas, de forma geral, a conversa é coloquial. E é muito bacana, assim. Tem que ser. né? O coloquial
fica fácil para todo mundo, né? Mas em termos de comunicação aqui, eu sou bebê, gente. Vocês. Não, tipo mas de letra. não, que eu Você tô tá brincando, Kleber? Nós estamos aprendendo com você aqui, rapaz. O cara falou assim, eu não sou político, eu não gosto de política, só que o cara faz política dia e noite. Exatamente. Ele faz política em casa, ele faz política no trabalho, faz política em todo lugar. Poder de convencimento. Eu não sou vendedor, mas o cara vende. Exatamente. Você está entendendo? A partir do momento que você está conversando com o teu cliente, falando do teu trabalho, Exato. você está vendendo. Por isso que eu achei legal você tocar na comunicação, porque se você faz uma boa comunicação, você vende bem teu produto. Gente, uma comunicação clara é a chave de qualquer sucesso. É assim. E, Passa olha, segurança. o Kleber, o Exatamente. que é interessante é isso. Sempre a gente está aprendendo com o entrevistado. Sim, Nós não estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para aprender. sim. É muito legal. E essa função nossa eu não vou chamar de reportagem, de repórter, vou chamar de perguntador. Sim, sim, sim. É deixar o entrevistado à vontade e principalmente absorver o máximo possível. Afinal de contas, o que nós queremos do Kleber é que ele ensine para vocês, não para nós. E a gente acaba pegando carona nesse Mas é muito legal. ensinamento. Isso. É muito legal. Exatamente. Kleber, você gostou de ter vindo aqui? Espero. Adorei, gente. Adorei. Foi maravilhoso. Uma oportunidade muito gostosa que eu falei. Falar do nosso trabalho sempre é muito gostoso, né? Então, poxa, Existe ditado, né? só Faz agradecer o que gosta, vocês. e quem faz o que gosta, você acorda feliz. Né? Diz que também quem faz o que gosta não precisa trabalhar nunca mais, né? Aí eu preciso achar alguma coisa para eu E que bate com aquilo que eu Será que falei. eu gosto, hein, Ava? Mas é um pouco de verdade, sim. É um pouco de verdade. E bate com aquilo que eu falei lá no começo, que é um hobby remunerado. Quando eu falo hobby remunerado, quer dizer, é você fazer o que gosta e receber por isso. Exatamente. Né? Muito bem. Ô, gente, o Kleber, ele é formado, ele tem uma formação de Química Industrial, ele tem uma formação de Ciência em Computação, mas é um fotógrafo profissional que dedica a vida dele fotografando casamento. Né? É isso. E veio aqui bater o papo, falar um pouquinho pra gente da fotografia. Eu quero dedicar esse podcast aí com uma amiga que eu gosto, que trabalhou comigo por pouco tempo, que deixou o trabalho para mexer com fotografia. O negócio dela é fotografar, a minha amiga Lucy. E vai assim, depois eu vou Olha que legal, passar bacana. para ela. E você vai gostar de ouvir e ter esse podcast. Que legal. Vou te mandar o link. Né? Que bacana. Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Café Caldense, o delicioso Café Caldense, o delicioso pão de queijo Xodó de Minas, a Maresine Financeira, que na hora do nosso aperto ela vai e dá aquela moral financeira para nós, para a gente, né, Wildeu? Exatamente. Agradecer meu compadre aqui, o Wildeu, que está comigo toda semana. Eu aqui. que agradeço. E eu você, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui e feito aí esse episódio pra gente. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu espero ter conseguido passar aqui todas as informações, né, que vocês esperavam de mim. E Por falar informação, passa onde encontrar você. Passa no meu Instagram é Kleber inclusive do teu parceiro, como é que ele chama? do Wesley Victor. Wesley. Você também chama Wesley? Olha que legal, ó, ele também é Nós vamos fotógrafo. ter que começar a numerar o Wesley. 1, 2, 3, pra não dar confusão, viu, Otávio? E olha que legal, Marcos. Ele é fotógrafo e ele trabalha com posicionamento de imagem profissional. O que é isso, Então é outro posicionamento? nicho. É o profissional que quer. Vamos pensar em redes sociais, tá? Se a gente parar para pensar, quando a gente abre uma rede social para contratar um profissional, tem aquela imagem, aquela foto. As pessoas têm entre 3 e 5 segundos para definir se vai te contratar ou não. E o princípio é você transmitir tudo isso que a pessoa está procurando nesse primeiro impacto, nessa imagem. Aquela leitura inicial. Trabalha isso aí. Falando dele, e ele Vamos provar que ele existe. Provar que você existe. Eu. Pode pegar, filho. Olha, vai na câmera dele. Chega Aí, aqui. pronto. Esse aqui é o Wesley. A tua caixa é aquela. Essa câmera é aquela. Quer dizer, a câmera de vocês, aquela. Né? A câmera de vocês é aquela Wesley com U ou com W? Meu nome é todo especial, cara. É com W2L e Y. Bom. Depois fala que eu sou complicado. Pois é, Kleber. Hoje é dia. Tá sobrando letrinha. Então, a gente falou de fotografia de casamento e de um outro nicho. É interessante. Legal. Isso, né? Mas você estava deixando o seu contato nas redes sociais? Meu Instagram é Kleber Belisário Fotógrafo. Entrou Kleber Belisário Fotógrafo. Belisário com Z. Belisário com Z. Pronto. Segue a gente lá. Muito bem. Beleza. Fechou? Fechou. Fechou aí, Otávio. E aí, moço? Fechou aí?
Tá bom, gente, na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio. Deu mais uma vez. O Kleber quer falar mais uma coisa. Diga. Eu quero contar uma passagem bem interessante. Passagem. E Claro. foi lá em 2019. E essa história ela me marcou muito e eu uso ela como exemplo Presta atenção, hein? para muitos outros casais. Duas coisas. A primeira, no casamento do casal, né? A noiva, ela falou assim, Kleber, os meus pais, o meu pai principalmente, a gente vai sair e eles vão jogar, os padrinhos vão jogar uns coraçõezinhos feitos de papel. E quem fez foi o meu pai. Esse casamento foi do seu filho com a Nath. Do Fábio. Do Fernando. Exatamente, do Fernando. E isso me marcou muito porque a fotografia de casamento ela traz muita história. Uhum. E nem sempre aquilo que a gente acha bonito, que tem que valorizar, é o que é significativo para o casal. Entendo. Então, saber do desejo deles e saber daquilo que é importante para eles, às vezes é muito melhor do que às vezes a gente olhar para o nosso trabalho e falar, não, meu trabalho é isso ou é aquilo. Perfeitamente. E um outro ponto é o seguinte, no casamento também do Fernando Canati, alguns vasinhos da mesa, as flores eram do jardim da Nath, na casa dela. Que legal. Então, Nem olha eu, como que- pai, sabia disso. Pois é, então olha As como é imagens aqui, ó. significativo. Eu até mandei pro Marcos as imagens do pai, segurar nos bacana. coraçãozinhos, porque isso é Ah. muito significativo. É uma história que te marcou, né? E é muito legal, e eu passo isso para todo casal. Porque o que é Legal. importante é o desejo deles, e eu preciso saber desse desejo para eu poder transmitir toda aquela sensação e emoção. Então, por isso tudo, eu tenho uma palavra para te falar, Cleber. Pode falar. Gratidão. Obrigado, agradeço demais. É uma honra minha estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Foi um prazer. Primeiro te conhecer, que eu não no meio do casamento. Sim, não, é muita correria, exatamente. E segundo, pela oportunidade de ter tido a grande honra de te entrevistar. Que legal, fico feliz, de verdade. Obrigado pelo Na convite. próxima quinta-feira nós estamos de volta com mais um episódio. Fiquem em paz, vá na fé e até a próxima.